Salve, salve, galera! Chegamos ao item 23. Olha só, o regionalismo. Aí você pode carregar na palma da mão, tá? A primeira coisa que você tem que saber logo, só existe regionalismo a partir do romantismo. Por quê, professor? Porque eu só tenho noção de região quando eu tenho noção de nação. O Brasil só torna independente em 7 de setembro de 1822. A primeira escola após a independência é o romantismo. Então, surgem obras regionais. Romantismo tem regionalismo no naturalismo, no pré-modernismo, no modernismo segunda e terceira fases e na pós-modernidade, nos dias atuais. Então, 5, né? Romantismo, naturalismo, pré-modernismo, modernismo e pós-modernidade. Pega, receba, tranquilo, de boa. O regionalismo tão comum na literatura brasileira, verdade, assume uma feição nova, inconfundível, na prosa de 45. Qual é a função nova? Porque é o seguinte, o regionalismo de 45 é um regionalismo universal. Professor, mas isso é um paradoxo. Concordo. Não há como ser regional universal. Se a regional não é universal. Isso do ponto de vista lógico, né? Mas como é que é esse pensamento aqui de regionalismo universal? É porque as obras, elas todas partem de Minas Gerais. Os personagens são mineiros. Então, o espaço, os personagens, o falar. A questão é que tudo isso é ampliado através de temas universais, que são a vida, a morte e tantos outros, tá? Etc. Então, está diretamente relacionado à perspectiva de ampliar o regionalismo que parte de um espaço local, que parte de personagens daquele lugar, da linguagem falada ali, mas aborda elementos gerais. Então, olha só, o regionalismo, tão comum na literatura brasileira, assume feição nova e inconfundível na prosa de 45. No trecho, tal fato é perceptível através de quê? Vamos lá. João Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas. Pessoal, que grande sertão é esse aí? É o sertão de Minas, um pedaço do sertão da Bahia e um pedaço do sertão, olha só, é o sertão de Minas, é parte do sertão da Bahia e parte do sertão de Goiás, tá? É o grande sertão, isso geograficamente falando. E por que de veredas? Esse sertão cheio de veredas é um sertão cheio de nascentes de rios. É um sertão que tem um aspecto característico, marcante. Tem uma das plantas mais comuns, muito popular, inclusive ali, é o buriti, né? Que é uma planta que precisa de água. Então, assim, Grande Sertão Veredas é uma narrativa que se passa nesse sertão com essas características. Só que os assuntos abordados na obra são assuntos universais. O narrador personagem, que é o Riobaldo, ele vai relembrar aspectos marcantes de sua vivência. Ele já é um homem mais velho, aposentado, fazendeiro estabelecido às margens do Rio São Francisco, e lembrando de quando ele era jagunço lá na região dos Gerais. De primeiro, você já percebe aqui que há uma reprodução da fala, né? Eu fazia e mexia, e pensava, não pensava. Interessante isso, né? Eu virava, rodava, mexia, e eu não pensava no que fazia. Não possuía os prazos. Vixe, puxando, difícil. Peixe vive no manquém. Vivi, puxando difícil, peixe vive no manquém. Ou seja, eu tinha uma vida muito louca, uma vida difícil, complicada, uma vida cheia de privações. Isso é um aforismo. Um aforismo é uma máxima filosófica sintética, uma frase de efeito. Quem mói no áspero não fantasia, ou seja, quem vive difícil assim não tem tempo para viajar, né? Tá só pensando ali focado. Mas agora, feita a folga que me vem, e sem pequenos desassossegos, estou de range-rede. Range-rede é muito legal. Repetição do fonema re. Isso é uma aliteração, repetição de sons de consoantes. Isso é um recurso de som. Isso é típico do poema e o cara escreveu num texto em prosa, por exemplo, claro, de prosa poética. E me inventei nesse gosto de especular ideia. O diabo existe e não existe. Opa, o diabo existe e não existe. A existência ou não do diabo é um tema universal, né? Existe e não existe, isso é um paradoxo. Como é que ou existe ou não, né? Dou dito. Abre anúncio é um neologismo. Essas melancolias. O Senhor vê, o Senhor é o interlocutor, que é o leitor. Existe cachoeira?
e pois. Mas cachoeira é barranco do chão, e água caindo por ele, retombando. O Senhor consome essa água, ou desfaz o barranco. Sobra cachoeira algum? Não. E vira um negócio muito perigoso. Cara, no final tem outro aforismo, né? Olha o que ele está dizendo. O Senhor vê, existe cachoeira? E pois, existe, mas cachoeira é barranco de chão. E a água caindo por ele, retombando. O Senhor consome essa água, ou desfaz o barranco. Sobra cachoeira alguma? Se você tomar a água da queda d'água, e se você desfizer o barranco, se você cavar ali, desfizer, tem cachoeira? Não tem. Então, o que ele está dizendo é, o diabo existe ou não existe, isso é relativo. O diabo é algo que você atribui a alguma coisa ruim que você está vivendo. Se tirar essa coisa ruim, o diabo vai continuar? Rapaz, esse João Guimarães Rosa aí, cara, aí pra pegar parelha com ele, só uma chave desse. Pô, é incrível, né? O que eu chamo a atenção aqui é para o fato de o personagem que está falando, com certeza, é um homem do interior do Brasil, de Minas Gerais. É um personagem regional, o espaço é regional. Só que o texto está fazendo uma reflexão existencial universal. Porque refletir sobre a existência de Deus e do diabo, do sobrenatural, isso não é regional, isso é universal. Pois bem, a narração direta que se marca pela economia de recursos. Aí é loucura, porque a linguagem é fortemente poética, né? Atitude crítica e politicamente engajada. Não tem postura militante, socialista. Abordagem metafísica, ou seja, filosófica, que sai do telúrico, que é o regional, para o universal. E reverência, não tem reverência nenhuma. Escrita brutalista, também não. E nem é citadina, no ambiente rural. A resposta, portanto, letra C.